Olá pessoal, tudo bem? Trago aqui uma questão que caiu no vestibular da UERJ. Observe os diagramas de mudanças de fases para as substâncias puras A e B, submetidas às mesmas condições experimentais. Então, se elas são substâncias puras, as suas propriedades sempre serão constantes. Então, tem aqui os gráficos correspondentes para cada substância. Então, vamos identificar as propriedades físicas relacionadas nesses gráficos. Vamos lá? Temos aqui o ponto de ebulição. Temos aqui também o seu ponto de fusão. Essas propriedades físicas estão relacionadas para a substância A. Temos aqui também o ponto de ebulição e temos aqui o ponto de fusão. Indique a substância que mais demora para se fundir. Então, se está pedindo aí qual é a substância que mais demora para sofrer a sua fundição, está relacionado diretamente com o tempo. Então, a propriedade que mais determina aqui fundir é o seu ponto de fusão. Então, nós temos do que comparar o tempo da fusão para a substância A e para a substância B e determinar qual delas demora mais. Então, temos aqui o início da fusão de A, inicia em 20 minutos, e aqui o final da fusão de A. Então, aqui ela termina em 35 minutos. Então, a variação do tempo aqui vai ser de 15 minutos. Então, eu posso concluir que a fusão de A durou 15 minutos. Vamos fazer o mesmo para a substância B. Temos aqui o início da fusão, que está iniciando em 10 minutos, e o final da fusão, que terminou aqui em 30 minutos. Vamos lá, determinar a sua variação do tempo. Então, 30 menos 10, 20 minutos. Então, podemos concluir que a substância que demora mais para se fundir é a substância B, porque a sua variação do tempo é maior do que a de A. Prosseguindo com o nosso texto, ele pede também para você nomear também o processo mais adequado para separar uma mistura homogênea contendo volumes iguais dessas substâncias. Inicialmente, a temperatura de 40 graus Celsius. Justifique a sua resposta. Então, ele falou que ele fez uma mistura homogênea. A primeira coisa que nós temos do que definir são os estados físicos das substâncias. Então, ele mencionou aqui que essas substâncias foram submetidas inicialmente a 40 graus Celsius. Então, vamos lá? Vamos determinar o seu estado físico. Qualquer temperatura acima do seu ponto de ebulição predomina o estado gasoso. Qualquer temperatura entre os pontos de fusão e o ponto de ebulição vai predominar o estado líquido. E qualquer temperatura abaixo do ponto de fusão vai predominar o estado sólido. Analisando aqui também no gráfico B, qualquer temperatura acima do seu ponto de ebulição vai predominar o estado físico gasoso. Entre os pontos de fusão e ebulição irá predominar o estado líquido. E qualquer temperatura abaixo do ponto de fusão vai predominar também o estado sólido. A 40 graus Celsius, se a gente observar aqui, está entre os pontos de fusão e ebulição para a substância A. Então, nós podemos concluir que o estado físico para a substância A é líquido. Então, a substância A 40 graus Celsius, ela se encontra no estado líquido. Vamos analisar também o estado físico da substância B. A 40 graus Celsius também vai estar entre os seus pontos de fusão e ebulição. Então, nós podemos concluir que a substância B também encontra-se no estado líquido. Então, nós temos uma mistura, né? Uma mistura A mais B, uma mistura homogênea.
Qualquer processo de separação de misturas para uma substância homogênea de aspecto líquido, onde seus componentes, né, que nós concluímos aqui, encontram no estado líquido, né, o A e o B estão no estado líquido, nós temos o que? Fazer uma destilação com a propriedade do ponto de ebulição diferente. Então, analisando aqui o ponto de ebulição da substância B e da substância A, são pontos de ebulições diferentes. Então, nós podemos fazer uma destilação fracionada para separar os componentes desta mistura. Então, o processo aqui indicado será uma destilação fracionada. Então, essa é a nossa resposta. Até mais, galera!